Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 2 da disciplina homilética, essa matéria tão especial que iniciamos na aula anterior e agora nessa aula vamos dar continuidade. Conforme expliquei para os irmãos na primeira aula, aquela era uma aula de caráter bem introdutório, nela apresentamos uma visão geral da homilética, seu desenvolvimento histórico, a sua necessidade, também a relação que deve haver entre o pregador e o seu desenvolvimento intelectual, o seu preparo espiritual. E a partir da aula de número 2 nós veremos todos estes pontos de maneira mais detida, mais cuidadosa, até chegarmos inclusive à estruturação de sermãos, a estruturação das nossas pregações. Na nossa lição de número 2, nós temos por esboço a vocação ministerial, os princípios que regem a pregação e o pregador, o cultivo da personalidade do pregador, o cultivo físico do pregador e o cultivo intelectual do pregador. Começando pela vocação ministerial. O nosso autor começa a nos propor uma revisão das questões que têm a ver com a nossa vocação espiritual, a partir inclusive da necessidade do novo nascimento, a experiência vital e inicial da vida daquele que se candidata ao santo ministério é a experiência do novo nascimento. Então, eu sei que parece óbvio dizer, mas alguém já afirmou, e eu concordo, o Brasil é aquele tipo de lugar no mundo em que as coisas óbvias precisam ser ditas rotineiramente. Parece que com muita facilidade o brasileiro costuma ignorar o óbvio. E o óbvio, nesse caso, é que o pregador, meus irmãos, tem que ser alguém salvo em Cristo Jesus. Precisa ser alguém cuja experiência do novo nascimento haja sido confirmada, inclusive pelos frutos, porque é pelos frutos que uma árvore se dá a conhecer. Logo, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, é preciso que aquele que se predisponha à pregação da palavra de Deus seja nascido de novo. Eu acrescento, inclusive, que não apenas seja alguém que tenha a experiência do novo nascimento, mas que seja alguém que, segundo o conselho do apóstolo Paulo, não seja um neófito na fé, um novato. E eu estou falando, meus irmãos, tanto de casos bem emblemáticos, conhecidos de todos nós, que são os dos artistas que, deixando de fazer sucesso lá no mundo, emulam um processo de conversão e poucos meses depois de haverem se convertido a Jesus, e eu até quero crer que de fato se converteram, eles têm o seu processo de conversão, de amadurecimento espiritual, abortado e prejudicado, porque são lançados a uma vida de exibicionismo espiritual sem o menor preparo. São casos, e os nomes não valem apenas de ser citados, mas são casos expoentes em nosso Brasil. Isso vai desde artistas que fizeram sucesso nos anos 70, 80, 90 ou até mais recentes, e artistas de muita idade, há artistazinhos novinhos, adolescentes aí que não são capazes de cuidar da própria vida e se predispõem a dar conselhos espirituais aos outros, achando que isso os qualifica como profetas. Então, não apenas a necessidade do novo nascimento, mas também o amadurecimento espiritual. É preciso mesmo que aquele que seja pregador haja nascido de novo. Bem, eu citei o caso destes que são famosos ou foram famosos no mundo e, buscando um estrelato no meio evangélico, não se submetem, não se sujeitam ao pastorado, ao estudo e saem por aí falando as mais terríveis abobrinhas e atrocidades, dizendo que não são nem pecadores e coisas do tipo. Os irmãos já escutaram isso pela internet aí de sobra. Mas também aquelas outras pessoas que, mesmo não havendo sido famosas, têm muita pressa, muita gana, muita sanha para logo estar em um púlpito pregando, sendo novos convertidos. Então é necessário que o pregador, além de nascido de novo, seja amadurecido. Eu vou inclusive um pouco mais adiante nisso.
Não apenas que seja alguém que tenha tempo de conversão e maturidade, mas que nós não meçamos isso única e exclusivamente por uma data no calendário. Porque qualificar alguém como neófito na fé não é algo que possa ser feito unicamente mensurando quantos meses ou anos alguém tem de conversão. Mas o fato de alguém ser neófito é verificado a partir do amadurecimento que essa pessoa apresenta. Eu conheço alguns casos, meus irmãos, de pessoas aí com seus 23, 24, 25 anos, e se eu pensar na época em que eu tinha 24 ou 25 anos e comparar com hoje, realmente eu era um cabeça de vento. Porque a gente é cabeça de vento quando é jovem. Mas eu era um cabeça de vento mais controlado, mais sério. Ao menos eu me esforçava para parecê-lo. Mas eu vejo alguns jovenzinhos dos seus 20, 20 e poucos anos querendo muito o púlpito, desejando muito o púlpito. E como eles sempre estiveram na igreja, desde sempre, desde o seu nascimento, de um modo muito generoso, a igreja parece olhar para eles e não identificar neles neófitos, mas eles são. E às vezes essas pessoas neófitas acabam adquirindo algum tipo de projeção no meio cristão e vindo, infelizmente, a se tornar possíveis influenciadores de outras pessoas mais incautas, mais desatentas e mais sem juízo do que eles já são. E aí nós vemos gente que, por exemplo, vai à internet, publica os seus textos, publica os seus livros, as suas anotações, os seus rebotalhos teológicos, e bastante gente os segue, e essas pessoas são assim, meus irmãos, para dizer o mínimo e tentar manter o nível dessa aula assim, na cortesia, são no mínimo risíveis, são no mínimo atabalhoados, confusos nas suas argumentações. Então é muito, mas é muito, muito, muito importante mesmo que façamos uma verificação criteriosa, não apenas do tempo de conversão, mas dos frutos já dados pelo convertido. Eu sei que os irmãos também. Há alguns novos convertidos que parecem ter mais maturidade do que vários outros crentes que têm muito tempo de conversão. Então não é simplesmente, como eu já disse e repito, a data do momento em que alguém se converteu que vai definir se alguém é neófito ou não. São os frutos. É algo que nós não podemos decretar por lei, mas devemos averiguar por discernimento. A seguir, o nosso livro nos recomenda a verificação da nossa chamada, para saber se temos a chamada de Deus para a pregação. E de modo muito didático e preciso, nosso manual fala da chamada geral e a chamada específica. Ora, a chamada geral é aquela que todo crente tem, porque todo crente foi chamado a ser uma testemunha de Cristo. Se isso se mostra de maneira mais especial através da pregação, é uma outra análise. Então, antes de chegarmos à chamada específica, passemos primeiro pela chamada geral. Meus irmãos, eu tenho por certo uma coisa no meu coração. Eu não posso ser qualquer coisa para Jesus, qualquer coisa para a minha igreja, se antes eu não for um evangelizador. Agora preste atenção, porque eu não disse evangelista, eu disse evangelizador. Eu preciso ser, antes de me predispor a dar aulas na escola dominical, reger um coral, tocar um instrumento, dirigir uma congregação, pregar para multidões ou para pequenos públicos, eu preciso ser um evangelizador. Eu tenho a obrigação de ser alguém que ganha almas para Jesus. Eu estive pregando em uma cidade mineira há alguns meses atrás, cidade mineira de Lavras. Ali em Lavras há uma igreja histórica, uma igreja realmente de grande tradição nas Assembleias de Deus. É a Igreja Assembleia de Deus em Lavras, que até bem pouco tempo atrás era pastoreada pelo pastor Antônio Ladir Cerqueira. Pastor Cerqueira foi recolhido pelo Senhor com mais de 80 anos de idade. E aquela igreja é histórica porque o pastor Cerqueira dirigiu aquele campo de trabalho durante 60 anos. Ele assumiu aquela igreja bem novinho, 20 anos e pouco.
E ele recebeu aquela igreja, na época uma congregação, diretamente das mãos do seu fundador, que era o pastor saudoso missionário Lawrence Olson. E o pastor Cerqueira então foi usado por Deus naquele lugar largamente, e aquela igreja cresceu muito, tornou-se uma igreja muito bonita, muito grande, com muitas congregações. E Deus me deu uma bênção de ter podido cooperar com o pastor Cerqueira repetidamente, rotineiramente, ao longo dos últimos 5 anos da sua vida, visitando aquela igreja pelo menos 2 vezes por ano a convite daquele servo de Deus. Mas interessante é que numa dessas visitas que eu fiz à cidade de Lavras, eu fiquei hospedado em um hotel. E eu sou muito pontual. Quando as pessoas combinam um horário comigo, eu cumpro, a não ser que eu tenha algum problema, mas eu cumpro. E se eu tenho problema, eu aviso. Então, eu estava assentado na recepção do hotel onde eu me hospedei, aguardando pelo irmão que me vinha buscar. Percebi que o irmão atrasado estava, iria atrasar-se muito mais ainda. Então, como era hábito meu ter chegado na recepção um pouquinho antes, eu me levantei e fui bater papo com o recepcionista. E pensei, vou fazer com ele o que eu faço sempre. Puxei conversa, assunto daqui, como é que vai, tudo bem e tal. E aí já perguntei, você é de qual igreja? Que igreja você frequenta? Onde você assiste cultos no domingo? E aí ele respondeu para mim, eu não sabia qual seria a resposta, mas é o meu jeito de abordar. Não sei se o irmão tem outro. Mas eu perguntei isso para ele e ele respondeu assim, eu já fui cristão, eu não sou mais, eu já fui frequentador da Assembleia de Deus numa cidade aqui perto, onde eu morava, agora eu estou morando aqui, então tem muito tempo que eu não vou na igreja. E eu vi que ele era casado, porque tinha aliança na mão, e eu disse, e sua esposa? Minha esposa é um pouco mais firme do que eu, mas ela também não vai à igreja. E aí conversei com ele, descobri que ele e a esposa tinham passado recentemente por um acidente de moto. Deus abençoou que eles não tiveram ferimentos graves e eu fiz questão de dizer para ele, foi Jesus que preservou a sua vida. E conversei com ele, fiz o apelo, ele aceitou Jesus, nós oramos juntos e ele me disse assim, pastor, todo sábado e domingo ficam hospedados aqui nesse hotel pelo menos uns 2 pastores, às vezes mais, que vem visitar as várias igrejas que há aqui na região em Lavras. É a primeira vez que algum para falar comigo e falar de Jesus. Entenderam onde eu quero chegar, meus irmãos? Antes de evangelistas, somos evangelizadores. Antes de pregadores de púlpito, nós somos ganhadores de almas. Nós somos pescadores de homens. Não é natural que alguém queira subir no púlpito, pregar, exortar, fazer aquele showzinho característico, mas não perder o seu tempo, não empregar o seu tempo para ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós temos que ganhar almas para Cristo onde formos. Eu ensino os meus filhos a falar de Jesus. Eu ensino as minhas crianças a falar de Jesus. Semana retrasada, estava passando pelo shopping e os irmãos sabem que ficamos assim por causa desse período no ano de 2020, todos cheios de restrições de circulação. Mas na medida que o comércio foi sendo reaberto, eu fui ao shopping resolver algum assunto e pensei, meu Deus do céu, me dei conta de uma coisa. Um período de pandemia, de quase reclusão total, e eu parei para pensar, meu Deus, quando foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Irmão, eu senti a minha cara queimar de vergonha. Acho que foi no mês de abril, eu estou gravando essa aula no mês de setembro, a última vez em que eu falei de Jesus para alguém. E normalmente eu falo de Jesus para as pessoas nas ocasiões que se apresentam, e elas são quase sempre fila de supermercado, caixa do supermercado, caixa da padaria, atendente de comércio, porque ali você tem poucos segundos e é a hora em que ninguém está esperando ouvir falar de Jesus e você pega as pessoas da melhor forma possível. E eu falei, meu Deus, essa pandemia estragou até isso. Até a oportunidade de falar de Jesus, esse comunavírus nos tirou. Porque a gente vai ao mercado assustado, ressabiado, as pessoas não chegam perto, o caixa do supermercado fica atrás daquela proteção acrílica, e ali eu vi, não, eu preciso retomar esse costume.
Não posso ficar sem falar de Jesus. Quantas experiências eu tive falando de Cristo a alguém, e experiências que não foram bênção só para quem ouviu de Jesus. Eu digo aos irmãos que foram talvez experiências que abençoaram mais a minha vida do que até mesmo a vida daquele que ouviu falar de Cristo, a não ser, claro, quando a pessoa aceitou a Jesus. Aí não tem bênção maior do que essa. Então nós precisamos ser evangelizadores antes de sermos evangelistas. Agora, dito isso, vamos falar sobre a vocação especial, que é aquela que tem exatamente a ver com o trabalho da pregação. E se dedica ao estudo, se dedica à palavra. É disso que eu estou falando. De fazer as anotações, de refazê-las e depois expandir as anotações para um esboço, depois desdobrar o esboço em roteiro e finalmente o roteiro na forma acabada de um sermão, escrito, redigido, palavra por palavra. Mostrei o meu sermão para os irmãos na primeira aula. Mostrei como eu faço. Você aguenta isso, meu irmão? Você suporta isso? Se você não suporta, então a palavra pode parecer um pouco dura, mas é libertadora também, porque é a verdade. Você não tem vocação para pregar. A vocação para pregar significa suportar o peso do preparo. Eu repito, quem gosta de falar não tem vocação para pregar. O vocacionado para a pregação é aquele que suporta o peso do preparo. Pense bem sobre isso. Você pode ser alguém carismático, comunicador, eloquente, quase verborrágico, mas se você não tolera o peso do preparo, você não tem chamada para pregar. Isso é importante. Adiante, nós vamos ver os princípios que regem a pregação e o pregador. Começando pela objetividade. Toda a pregação deve ter um alvo a atingir, e para que esse alvo seja atingido, o pregador deve ter objetividade ao falar. Aqui nós estamos sendo alertados para o fato de que não há a possibilidade de uma pregação bem-sucedida sem preparo antecipado. Objetividade. Irmãos, é uma coisa interessante o processo de concepção, de preparo de uma pregação, que nasce da identificação de um texto e, na sequência, da descoberta do propósito daquele texto. Então comece a colocar essas coisas diante de você. Você não prega o que você quer, você prega o que a Bíblia manda, para começar daí. Então quando lhe dão um texto, e é natural que isso aconteça, especialmente nas festas, nos congressos, as pessoas mandam um tema. Olha um tema aqui, por favor, prega sobre esse tema. E aí as pessoas normalmente selecionam frases soltas, fora de contexto. Uma vez eu fui chamado para pregar numa festividade, eu acho que era de jovens, uma coisa assim, e passaram um texto lá que era: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É o profeta Amós. E aí eu fui para o culto. Chegando lá, os irmãos cantaram hinos da volta de Jesus. Os jovens fizeram peças sobre o arrebatamento. Quem foi falar, falou sobre a volta de Jesus, cantava hinos sobre escatologia, e eu dentro de mim pensando, esse povo não leu o texto. Esse povo não leu o texto, eles não sabem do que está falando, porque o texto em questão fala a respeito de juízo. O texto em questão fala que Deus vai mandar pragas sobre Israel, como mandou para o Egito, vai fazer castigo como fez com as outras nações, e Deus está dizendo lá, eu vou fazer pragas como o Egito, cativeiros como sobre a Síria, e vou lançar as pragas, e aí Deus diz assim, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Que mais ou menos, irmão, é como a gente fala para os nossos filhos quando eles fazem bagunça, ó, se prepara, quando chegar em casa você vai ver. Esse era o texto. Não tinha nada da volta de Jesus. Agora, se eu vou a esse texto, não atento àquilo que o texto tem por propósito, então a minha pregação perde o rumo. Objetividade não é simplesmente poder de síntese. Objetividade aqui significa rumo. Qual é o alvo, qual é o objetivo da sua pregação? Você quer chegar onde com ela? E eu espero que o seu alvo, o seu objetivo, o objeto de seu sermão seja, atenção, anota essa frase, o propósito original pretendido pelo autor. Quem determinará, portanto,
o assunto, o tema, a proposição do nosso sermão, não somos nós, é o próprio texto bíblico. Então eu preciso ir ao texto bíblico e verificar para onde o texto me leva e permitir-me ser levado pelo texto até aquele ponto. É claro que também tem a ver com a capacidade de organização do pensamento para você não ficar divagando no tema, sem saber para onde vai, falando de maneira aleatória para ver se de uma hora para outra você esbarra em algum assunto interessante e segue por ele. Isso é coisa de quem fala de improviso sem nada na cabeça. Mas objetividade aqui significa seguir o rumo proposto pelo texto. O outro ponto que rege a pregação e o pregador é a transmissão. Esse é o princípio básico para orientar a pregação e o pregador. Aí temos uma citação poderosa aqui da Cartilha do Pregador, de Paul Porter. O pregador deve sempre olhar em duas direções, para Deus na sua revelação aos homens e para o povo a quem ele tem que entregar a mensagem. O pregador não pode nem deve omitir-se de entregar a mensagem de Deus, ele deve transmiti-la ao povo. Então o pregador precisa compreender que ele é o portador de uma mensagem, o portador de uma notícia. E como tal, ele precisa ser fiel à fonte da notícia, que é a palavra de Deus, bem como ser capaz de falar ao povo a notícia de uma forma que o povo entenda. Então, o caráter, a característica da transmissibilidade da pregação é algo que o pregador não pode desprezar, porque ele é o portador. Há uma responsabilidade muito séria sobre o portador. Inclusive, irmãos, a nossa postura, a nossa fala, o nosso jeito de abordar tem que combinar com a mensagem que nós estamos entregando. Como eu vou diante da igreja levar uma palavra que Deus dá, que é de correção, não é de exortação, porque exortação é encorajamento. Tem gente que pensa que exortação é cajado. Não, exortação é encorajamento. Mas vamos imaginar que Deus deu uma palavra de correção, uma palavra de orientação severa. E aí você vai para frente da igreja: ei, irmãos, ei, que maravilha, hoje eu trouxe uma palavra hoje pesada, hein, pesada. Ih, cuidado que o cajado hoje vai comer. Meu irmão, eu não vou te levar a sério. Você está descompassado com a mensagem. Aliás, eu teria dificuldade de acompanhar você e dar credibilidade a você se mesmo que você estivesse falando de algum assunto aparentemente leve e descontraído, você ficasse agindo como um palhaço no púlpito, um animador de auditório. Eu não sou público de circo, eu estou indo à igreja. Então eu até aceito e não acho ruim que o pregador tenha aspecto leve em seu rosto, trate de alguns assuntos de maneira bastante mansa, amigável. Eu não tenho problema com isso não. Agora eu fico muito preocupado com esses pregadores que acham que a mensagem só será entendida se eles transformarem a pregação num show de stand-up comedy, num show de comédia. Aí realmente, irmão, não tem como. Nós temos que ter compromisso com a mensagem. A mensagem é que é o zelo do nosso cuidado. O povo precisa entender a mensagem, mas você, para tornar a mensagem entendível, compreensível ao povo, não precisa ridicularizar a exposição. É algo muito sério. Terceiro princípio que rege o pregador e a mensagem é a experiência. A mensagem pregada, antes de tudo, deve ser entendida e experimentada na vida do pregador. Nunca ele pode convencer um povo com a mensagem que ele mesmo não tem experimentado eficazmente. Agora presta atenção. Calma, calma, calma. Cuidado, por favor, com esse tópico. O livro não está dizendo que a nossa experiência confirma a Bíblia. O que está sendo dito é que você não pode pregar de algo que a Bíblia prescreva, prediga, e que você não haja experimentado. Cuidado, leia com atenção para não pensar uma coisa errada. Você não fará pregações baseadas em experiência. Mas ao pregar os textos bíblicos, é bom saber que você os experimentou. Percebe a diferença? Vou contar mais uma história para os irmãos. Eu devia ter
uns 27 anos de idade, quando alguém veio me chamar para pregar em um culto de família. Aos 27 anos de idade, eu estava contando de 3 para 4 anos de casamento. Então o irmão veio, ô pastor Gunnar, tudo bem e tal, que benção. Eu queria chamar o irmão para falar num culto de família lá na minha igreja. E eu falei assim para ele, ô meu irmão, eu posso ir num outro culto, num outro trabalho? De missões, de evangelismo, um culto público, culto de jovem, festa das irmãs, não tem problema. Mas por que o irmão não quer ir no culto de família? Eu falei, irmão, é que eu tenho 27 anos. Eu tenho 3 anos de casado só. Nem tenho filhos. E eu vou num culto de família, eu não me sinto à vontade para falar de família às famílias. Eu poderia falar aos filhos. Olha, filhos, é assim que a gente é filho. Aí eu me sentiria bem. Eu poderia até arriscar uma palavra para quem estivesse namorando e noivando. Agora, de um modo geral, não me sinto muito preparado para isso. E até o irmão me olhou e falou assim, ô pastor, eu agradeço muito assim pela sinceridade do irmão, acho que o ministério do irmão, ele me disse, vai ser muito abençoado porque o irmão trata essas coisas com muito zelo. E acabei indo na pregação lá com o irmão numa outra data, não fui no dia do culto da família. Hoje, se alguém me chama para falar de família, irmão, já me sinto um pouquinho mais à vontade, né? Aí eu vou, falo, eu tive a oportunidade não apenas de estudar bastante sobre isso, mas também de viver pelo menos alguns dramas familiares, algumas experiências familiares. Agora eu tenho até histórias engraçadas para contar também, só que não vou ficar fazendo da pregação um show de piada. Mas hoje eu estou com 40 anos, então realmente eu me sinto mais à vontade para poder eventualmente falar, como tenho falado pela graça de Deus, em encontros de famílias, em culto de família, em congresso de família. Mas a gente precisa entender, portanto, que há uma certa relação, irmãos, entre o que a gente viveu e aquilo que a gente pode pregar. É claro que a palavra de Deus, conceitualmente, pode ser pregada por qualquer cristão. Ela não depende da experiência do cristão para ser verdade, ela é verdade. A nossa experiência é que depende da Bíblia para ser julgada e confirmada. Os irmãos entendem a diferença disso. Mas veja só, vamos imaginar que você é... aconteceu comigo. Eu tinha uns 30 anos, 30 anos de idade, e me chamaram para falar em um encontro de obreiros, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei, eu tenho 30 anos, irmão, vou chegar lá, já sei falar um montão de coisa, que pretensão. Porque eu imaginei, tranquilo, sem problema, eu sou obreiro também. Quando eu cheguei lá, aí eu vi que no auditório havia pastores de ministério, que tinham de ministério que eu tinha de idade. Naquela hora eu olhei e falei, Jesus, para onde eu vou agora aqui? O que eu vou falar para essa turma que essa turma já não sabe? Então eu me lembrei na hora o apóstolo Paulo dizendo, ninguém te despreze pela tua mocidade, antes ser um exemplo aos fiéis na pureza, no trato, no amor, na caridade. E eu pensei comigo, Jesus, pela tua misericórdia, eu sou um exemplo nestas coisas, então me ajuda. E Deus ajudou, Deus abençoou, Deus teve pena de mim, meus irmãos. Mas eu fico pensando o que não terá passado na cabeça de alguns daqueles pastores. Meu Deus, esse mancebo aí, 30 anos de idade, eu tenho 30 de ministério. Então há uma relação muito acentuada que não pode ser desfeita entre as nossas experiências e aquilo que nós vamos pregar. É importante, irmãos, que nós preguemos a partir daquilo que nós já podemos vivenciar da Bíblia nas nossas vidas. Então calma lá, pessoal, você não deve ficar assim afoito, querendo de uma vez pregar e assumir compromissos para os quais você não está preparado. Não é só biblicamente preparado, é intelectualmente preparado, espiritualmente preparado, preparado para esses desafios com experiências também. É muito importante isso. Nós precisamos saber, irmãos, que no nosso ministério da pregação, certos compromissos estarão presentes em determinado momento da nossa vida e não antes.
e não antes. Você deve ter observado isso na sua vida. Há certos instantes em que nós pregamos muito para os jovens, depois a gente vai ficando velho e começa a pregar mais para os velhos. Isso é natural, é assim mesmo que tem que ser, não pode ser de outra forma. Aí alguém vai e faz um chá de mulheres, né? Esses eventos que agora está na moda, chá das mulheres, jantar das mulheres. E é bom que as irmãs ouçam outras irmãs falando, é uma bênção, é muito bom. E isso traz uma certa proximidade entre quem fala e quem ouve. Mas quer dizer que os pastores, homens, não podem falar às mulheres, ensinar às mulheres? Ah, meus irmãos, eles podem sim, sem dúvida alguma. Agora, já houve momentos em que eu, falando às irmãs, dando estudo bíblico para as irmãs, precisei tocar em assuntos, porque tinha a ver no texto, que eram contra o feminismo, contra essa coisa esquisita que começou a predominar nas igrejas agora, contra o feminismo, pastorado feminino e coisas do tipo. E aí, meus irmãos, alguém pode olhar assim, mas é um homem falando contra estas coisas. Então, se eu estou acompanhado de minha esposa naquele momento, a minha pregação ganha uma outra força. Então, é muito importante observar esses detalhes. Não podemos desprezá-los. Há uma relação direta entre a experiência do pregador e a sua autoridade no falar. Bem observado? Caminhemos um pouquinho mais então, porque o nosso livro fala também sobre o cultivo da personalidade do pregador. Por personalidade se entende aquilo que caracteriza a pessoa e a distingue das outras. É a marca individual de cada pessoa. Analiticamente, é o conjunto das qualidades físicas, intelectuais, sociais, espirituais. Afirmam os estudiosos que a personalidade é a soma de tudo quanto o indivíduo é, tudo quanto ele pode vir a ser. Ela pode ser desenvolvida através da educação e, como crentes, nossa personalidade desenvolve-se segundo o modelo da vida cristã, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui tem algo interessante para observarmos. Os irmãos já notaram, já perceberam que muitos de nós, eu me incluo aqui, quando estamos no púlpito pregando, falamos com um tom de voz que não é muito nosso, gesticulamos de uma maneira que não é própria de nós, estamos inclusive tão empolgados que a nossa voz, o timbre de voz parece mudar, mas quando a gente sai do púlpito a gente volta ao normal. Já perceberam isso? Eu, por exemplo, quando vou pregar, falei aos irmãos na outra aula, eu gosto de usar pedestal, porque eu gosto de me mexer. Então, quando eu estou pregando, eu olho para um lado, olho para o outro, gesticulo, confirmo a minha fala usando as minhas mãos, olho para frente, olho para cá. Agora, se eu vou à padaria comprar pão, eu não chego lá e digo assim para o atendente: por favor, eu quero 4 pãezinhos, coloque também 200 gramas de mussarela e 200 gramas de mortadela defumada. Não, não faço assim, não é verdade, irmãos? Eu chego lá bem tranquilo. Tudo bem, meu amigo? Por favor, quero 4 pãezinhos, o mais clarinho, por favor, e queijo e mortadela. É assim que a gente faz. Então, uma coisa, irmão, é a nossa personalidade e outra é a nossa postura, a nossa impostação quando estamos no púlpito. Para aqueles que são de igrejas pentecostais, cuja tradição do púlpito é essa fala chamada oratória de arengue, não é esquisito nós vermos alguém que normalmente fala como eu estou falando com os irmãos, no púlpito, falar de maneira mais cadenciada e apontar. Não, nós entendemos, nós tratamos isso com naturalidade. Mas eu tinha um aluno que não era assembleiano, não era pentecostal, era de igreja tradicional, e aí um dia ele falou para mim assim: eu acho muito estranho o jeito de vocês pregarem. Eu falei: por quê? Não, irmão, o que acontece? Vocês estão quietos no púlpito, vocês falam com a gente de um jeito natural, de repente parece que toma uma coisa em vocês começam a falar que nem doido. Acabou a pregação, a coisa sai, é esquisito. Aí comigo eu pensei: ei, coitadinho, isso aí não está acostumado com a efusão do Espírito, né? Aí deixa, a hora que o Espírito catar ele vai entender. Então, irmãos, não podemos fazer algum tipo de associação entre
a nossa desenvoltura em púlpito e a nossa personalidade, sem antes considerar que no estilo da nossa oratória, no jeito da nossa fala, e especialmente quando estamos em púlpito, nós estamos acostumados, é a nossa escola de oratória, a essa oratória de arengue, que é mais cadenciada, mais firme, e é assim que ela funciona. Entretanto, essa nossa fala em púlpito, embora não esteja tão próxima da nossa fala natural, não pode ser pervertida a fim de que nós não sejamos nós mesmos no púlpito. Significa que nós não temos o porquê, não temos razões para imitar ninguém no púlpito. Nós precisamos, ainda que tenhamos essa fala um pouco característica de nós, os pentecostais, no púlpito das nossas igrejas, imprimirmos a nossa personalidade no nosso falar. Eu me lembro quando eu era criança, irmãos, um dos grandes pregadores da época era o pastor Gesiel Gomes. Todo mundo ia pregar, imitava o pastor Gesiel Gomes, mas é lógico, né, meu irmão? Era o pastor Gesiel. E nós imitávamos o pastor Gesiel, inclusive, não para pregar, imitávamos para nos distrair. Então eu me lembro bem que um colega meu tinha uma fita cassete de uma pregação do pastor Gesiel Gomes. E o pastor Gesiel Gomes estava explicando lá. O nosso Deus é o Pai de todas as coisas. Deus é o Pai do tempo. Aí ele fazia uma pausa. A eternidade é uma filha de Deus. Irmãos, e a gente decorava essas frases, esses trechos de pregação, e falava um para o outro, nos intervalos dos ensaios de jovens, na escola dominical, e o povo dava risada e era gostoso. Mas na hora de você subir no púlpito para pregar, você não deveria imitar o pastor Gesiel Gomes. O pastor Bernardo Johnson. O pastor Bernardo Johnson tem um jeito de pregar. Se você não sabe quem é o pastor Bernardo, duvido que você não saiba, mas se você não souber, pastor Bernardo Johnson é este homem bonito que está aqui na abertura do nosso livro. Cadê o meu controle remoto? Aqui. O pastor Bernardo Johnson é esse homem bonito que está aqui na capa do nosso livro, esse pregador que fez cruzadas em todo o Brasil, esse homem usado por Deus de uma forma tão maravilhosa. Esse é o pastor Bernardo Johnson. Esse homem tinha um jeito para pregar, irmãos, que era só dele. Agora as pessoas gostavam de copiar o jeito do pastor Bernardo falar, claro. Ele tinha uma voz rouca, uma voz forte, e ele tinha um jeito cadenciado de falar, e ele, quando falava nas cruzadas, irmão, ele arrebatava as multidões, ele convencia. Que homem espetacular o pastor Bernardo Johnson. Se você quiser vê-lo pregar, você pode dar uma olhadinha no site Detalhe, que tem alguns fragmentos de pregação dele, vamos colocando outros lá, conforme vamos preparando e restaurando esses filmes, mas era uma coisa linda o pastor Bernardo Johnson pregar. Então ele dizia assim: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, estamos muito felizes de estar aqui hoje. Já era assim a saudação dele, irmão. E aquilo arrebatava a multidão. Era o jeito dele pregar. Agora imagina eu tentar pregar como o pastor Bernardo. Não é a minha personalidade. Eu posso ser quente na hora de pregar, eu posso ser agitado, mas eu tenho que ser o Gunnar agitado, o Gunnar de arengue. Não o pastor Bernardo, porque ele era ele. Não o pastor Gesiel Gomes, porque ele era ele. Cada um de nós é de um jeito. Então a personalidade do pregador tem que ser a dele. Agora o texto 4, você vai ver agora a importância que há em que o pregador tenha experiência com a sua pregação. Dá uma olhada no assunto do ponto 4. Qual que é? Lê aí. O cultivo físico do pregador. Eu aposto que você está pensando assim, agora o que é? O pastor Gunnar, com esse físico de Kung Fu Panda, vai falar para mim de cuidados físicos? Pastor Gunnar, olha o tamanho dessa barriga que o senhor fica tentando disfarçar. Meu irmão, realmente, entendeu por que é que o pregador tem que ter relacionamento experiencial com a pregação? Mas o que é que você não sabe sobre mim? Que todo dia de tarde eu ando 40 minutos.
O que você não sabe? Que eu já perdi 3 quilos nos últimos 90 dias. Que mais você não sabe? Que eu fui fazer um exame médico agora, geral, um check-up geral. Os meus índices de sangue estão todos em ordem, tudo. Inclusive as questões que preocupam mais, não é? Que é o açúcar, que é o colesterol. Tudo direitinho, meu irmão. Isso aí você não sabia, né? Pois é, agora Deus falou com você. Então pronto, irmão. Nós precisamos ter uma relação experiencial com a pregação. Mas voltando ao caso do cultivo físico, meu irmão, nós precisamos cuidar bem da nossa saúde. Precisamos mesmo. Tudo bem, você é cheinho, mas não seja sedentário. Porque o que mata não é exatamente ser gordo, a não ser que seja um caso de obesidade mórbida. Aí é um problema. O que mata é o sedentarismo. Então, mexa-se, faça uma ginástica, um exercício, caminhe. Se você mora perto de um lugar onde dá para caminhar, vai caminhar, meu irmão. É sério isso. Outro dia eu estava conversando com um pastor e ele falou assim para mim, Pastor Guna, como é que as pessoas se preparam para pregar? Aí ele mesmo respondeu, é assim, nós preparamos para pregar desse jeito. Se a gente sabe que vai pregar domingo, a gente passa a semana aflito, quando dá sexta-feira, sábado, aí começa a preparar o sermão. Eu pensei, e isso quem prepara, né? Porque tem gente que nem isso faz. E aí no dia da pregação, irmão, a gente faz aquele preparo especial, a gente dorme. E aí eu pensei assim, Deus está falando aí através desse homem. Porque eu já tive alguns casos em que eu fui pregar, irmãos, e eu estava tão cansado, que eu disse à minha esposa, olha, se eu não dormir agora de tarde, eu não prego à noite. E aí precisava tirar uma hora e meia de um sono para tentar me reparar. Principalmente quando a gente vai pregar longe de casa, que faz viagem. Mas esse pastor disse para mim, no entanto, nós não deveríamos pensar no desgaste físico da pregação só na hora de pregar, ou no dia de pregar, dormindo. Nós deveríamos dedicar bastante tempo ao preparo do nosso corpo para pregar. E ele está certo. Meus irmãos, pregar é uma coisa que cansa. Eu tenho algumas experiências interessantes que eu pude viver ao longo de alguns anos. Por algumas vezes, não foi uma vez só não, foi mais de uma vez que Deus teve misericórdia de mim nesse aspecto particular. Por alguma razão, eu perdi a voz no dia de pregar. A última vez que isso aconteceu, eu estava no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, e fui para lá participar de um congresso jovem que ia acontecer na quinta, sexta, sábado e domingo. E todos estes dias, quinta, sexta, sábado, domingo, eu pregaria 3 vezes. De manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã. O povo tira o couro da gente, meu irmão. Tira. E era o Salmo 51, o assunto do nosso congresso. E pregando tantas vezes sobre o Salmo 51, eu tive aquela certeza de que a palavra de Deus não envelhece. Todos os dias a palavra de Deus é a mesma, com o mesmo poder. E quando cheguei ali na metade daqueles dias, no sábado, eu já não tinha voz. Eu estava completamente rouco, eu não conseguia conversar por mais do que 1 ou 2 minutos e ficar sem voz. Sem voz. E aconteceu algo incrível, irmãos. No sábado à noite, quando eu fui pregar, e o sábado à noite, como os irmãos sabem, era o dia principal do congresso, quando eu fui pregar, eu passei o culto todo calado. Eu não podia falar para o irmão que estava do meu lado nada, porque não saía a voz, não saía. Não saía. E aí eu falei, Jesus, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou levantar e vou pregar. Não sei como é que vai ser, o senhor vai ter que me ajudar. Vou sair daqui para o hospital com as cordas vocais sangrando, mas o senhor vai me ajudar. Quando eu fui ao microfone e eu abri a boca para dizer a paz do Senhor, irmãos, eu nunca tive uma voz tão bonita, forte e limpa como naquela hora. E eu preguei naquele sábado por 1 hora. 1 hora. E não senti nada. Nada. Depois que acabou o apelo e eu orei pelas pessoas que vieram à frente aceitar Jesus,
que devolvi a palavra ao pastor que estava dirigindo o culto. Eu pensei comigo, que maravilha, eu fui curado. Virei para o irmão que estava ao meu lado para falar alguma coisa, eu não consegui nem pedir um copo de água para ele, eu tive que fazer o gesto, porque a voz não saiu de novo. E assim no domingo de manhã e no domingo à noite outra vez. É Deus que faz, é Deus que cuida. Deus nos dá vitalidade, Deus cuida de nós nesses momentos. Eu tenho algumas experiências desse tipo para testemunhar do poder de Deus. Porém, embora Deus haja assim, nós precisamos saber que somos obrigados a cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa voz, para estarmos sempre em condições plenas de ser usados pelo Senhor. Então, cuide da sua saúde, meu irmão. Cuide, quem está falando isso para você sou eu, que estou aqui lutando contra a balança, como eu acho que muitos dos meus irmãos também estão. Sou eu que estou atento ao tempo passando por mim e quero viver por todo o tempo que Deus me der, com a melhor qualidade possível, como eu acho que é o seu caso também. Então, esforce-se, movimente-se, mexa-se, vá fazer exercícios, vai caminhar, fazer bicicleta ergométrica, uma esteira, vá ao médico, faça os exames, cuide de você. Para de comer besteira, meu irmão, começa a comer uma saladinha, é muito bom. Em casa eu que pego no pé do pessoal, né? Nem minha esposa não. Bora, turma, vamos comer salada, temos que comer frutas. Graças a Deus a minha filhinha, nesse aspecto aí, é uma bênção. Quando ela dá uma fomezinha, ela tem 5 anos, ela diz, estou com fome. Ela não vai no armário pegar biscoito, bolacha, não. Ela vai na geladeira e come uma maçã. Essa garota vai viver até os 100 anos, meu irmão. Então, é assim que a gente tem que ser. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu preparo físico. Na hora em que nós estamos com compromissos para pregar, muito mais. Há um problema, irmãos. Aqui no nosso livro está dizendo, alimentação adequada, exercício físico e descanso. Olha, uma coisa que eu aprendi, a duras penas. Quando você tem compromissos, sobretudo aqueles que te tiram de casa por mais tempo, 2 ou 3 dias, nas datas antes da pregação, antes desses estudos, você deve redobrar os cuidados com a sua alimentação. Deve mesmo, é como um atleta antes dos dias da competição. Você come melhor, você se esforça mais, se hidrate mais, cuide melhor de você e, por favor, irmão, na viagem, não vai cometer excessos, porque a gente chega por aí e o povo trata a gente bem, irmão. A gente visita as igrejas, parece que está visitando a casa da avó da gente, não é? Porque crente gosta de tuchar comida na gente. Come, pastor, come. Irmão, tem que segurar, tem que segurar. Eu fui fazer uma palestra, um estudo bíblico, em uma faculdade teológica em Campo Grande, no Mato Grosso. Isso aí já tem algum tempinho. Então, quando eu cheguei lá, quando eu vi o irmão que foi me buscar no aeroporto, irmão, eu vou confessar um negócio aqui para você. Dentro de mim eu dei risada e comecei a pensar, eita que eu vou comer bem essa viagem, porque o homem era mais gordo que eu. E gordo sabe que gordo gosta de comer, irmão. Quando eu vi aquele homem, eu falei, eita, é agora que eu vou tirar a barriga da miséria. E aquele homem realmente era bom de garfo. E aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, julgando pelo físico do senhor, ele falou para mim, o irmão gosta de comer, né? Eu falei, eu gosto. E irmãos, eu fui à tarde com aquele homem para a faculdade, ensinei, dei o estudo bíblico que precisava dar, terminou lá, ele falou assim para mim, o senhor gosta de comer costelinha de porco? Aí eu falei, eu gosto. Então ele me levou num lugar para comer uma costela de porco fritinha, uma delícia, suculenta. Aí o homem falou assim, bom, eu como uma porção dessa aqui sozinho. Eu vou pedir uma outra que o senhor aguentar comer, o senhor come também. E eu pensei, eu não vou passar vergonha aqui, não é? Então, ele comeu a dele e eu a minha, meu irmão. Ah, não arreguei não. O quê? É ruim, hein? Que isso, gente? E aí ele falou assim, eita, já tá vendo que o irmão come tão bem assim? Amanhã nós vamos almoçar num rodízio de peixe. O senhor já foi num rodízio de peixe? Eu disse, eu não, vou amanhã. E aí nós fomos pro almoço, irmão. Rodízio de peixe. Eu nunca comi tanto peixe na minha vida e peixe tão gostoso como aquilo lá. Que delícia, e nós comemos, hein? E o homem era bom. E eu pensei assim, que esse homem comeu, eu vou comer também.
Vou passar vergonha aqui não, eu vou honrar o meu ministério pastoral. E comer, meu irmão, como nós comemos? Mas eu tinha que dar uma palestra mais tarde na faculdade, né? Pois é. Quando eu cheguei no hotel à tarde, irmão, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia me mexer, eu tinha comido demais, como é que eu ia dar aula à noite para os crentes na faculdade? Que luta, meu irmão, e o sono que não passava? Então eu tive que pedir misericórdia, Jesus deu, mas não foi certo isso aí que eu fiz. Não pode ser assim, não pode ser. E quando terminou o estudo bíblico, tivemos o estudo bíblico, a palestra, as perguntas. Aí esse pastor virou para mim e falou assim: bom, o senhor vai embora amanhã cedo? E ontem foi costela de porco, hoje o rodízio de peixe. Vamos encerrar numa churrascaria? Eu falei: oh, meu Deus, que uma miserável esse, quer me matar de tanto comer aqui. Mas o que eu olhei para ele com toda a sabedoria e disse: vamos. Então nós fomos, irmão, para a churrascaria e comemos. Irmão, nunca faça isso. Não faça isso. No dia seguinte, irmão, eu não era eu. Eu era um homem 3 vezes mais pesado. A minha cabeça era desse tamanho. Eu não conseguia ficar sentado no avião, irmão, porque o estômago doía, as costas doíam, as pernas doíam. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmão, muito cuidado. Precisamos realmente ter cuidado com a nossa alimentação. Isso é muito sério, isso é muito sério. Exercícios físicos, falamos aqui. Outra coisa, descanse o suficiente. O que eu tenho descoberto ao longo desses anos, pregando, evangelizando nos cultos, dando os estudos bíblicos, visitando as igrejas, cooperando com tantas atividades de púlpito, é que você precisa usar todo o tempo que você tem antes para se preparar. Porque no dia da pregação, meu irmão, não é hora de estudar, é hora de ficar em espírito de oração. Espírito de oração, ligado no Senhor, conversando com Jesus a todo tempo, tirar um momento especial de oração. Mas é hora de estar descansado, recomposto, especialmente quando a gente vai pregar longe de casa e precisa viajar. Então, é necessário que estejamos sempre descansados, sempre recompostos. Você precisa ter hora para tudo, meu irmão. Hora para deitar, hora para levantar. Tem gente que abre a boca com orgulho para dizer: eu sou notívago. A vontade que eu tenho é dizer assim, e besta. Porque tem que dormir, precisa descansar, você tem que deitar cedo, irmão. É que horas você deita na sua casa? Meia-noite? Está errado. Deita antes disso. Só justifica você ir para a cama meia-noite, 1 hora da manhã, se os seus horários de trabalho são diferenciados. Mas se você tem um horário como a maioria das pessoas, meu irmão, ali pelas 8 horas você já deve ter terminado a sua janta, fazer culto doméstico com a família, 8h30, 8h45, coloca as crianças para dormir, é hora de ler um livro, ler mais um pouco da Bíblia, finalizar a noite com a esposa, conversando na companhia da esposa, às vezes na intimidade do casal. Irmão, 10h30 no máximo, cabeça no travesseiro, olhos fechados. Ficar vendo televisão até meia-noite, não pode não, irmão. No dia seguinte você é quem? É um zumbi. Precisa acordar disposto, tem que dar conta da vida. Sabe quem é que tem essa vida louca, que dorme meia-noite, dorme 1 da manhã, chega de restaurante meia-noite? São esses itinerantes doidos que não têm responsabilidade no dia seguinte. Eu saio para pregar no domingo, eu tenho pena dos irmãos, porque eu, como eles, na segunda-feira tenho que acordar cedo para trabalhar. Então nós não podemos ter essa vida de itinerante, desregrada. Nós somos homens sérios, homens de Deus. A gente acorda cedo para estudar, para trabalhar, para dar conta da vida, para trazer o pão para dentro de casa. Então precisamos ter nossos horários, nossas rotinas de estudo, de tudo, muito bem programadas. Texto 5, e aí acaba a lição de hoje, o cultivo intelectual do pregador. O cultivo eficaz dos aspectos físicos abordados nos textos anteriores contribui muito para o cultivo do intelecto. Em outras palavras, esse cultivo é o cuidado de buscar conhecimento através do estudo, da pesquisa, da leitura de bons livros, o que dará ao pregador condições para preparar os seus sermões. Uma citação muito bonita de J. W. Shepard. Jesus escolheu os
pescadores indoutos para que fossem os primeiros pregadores, mas não os deixou em estado de ignorância. Desenvolveu neles um alto grau de poder. Paulo ensinou que o pregador deve saber o que quer e que não tenha do que se envergonhar. Meus irmãos, cultivo intelectual. Na aula passada eu contei sobre aquele homem que condenou Albert Einstein a comer pizza durante 15 dias. Então, já ficou claro para nós que o pregador tem que ler, tem que pesquisar, tem que estudar. Eu fico aborrecido, irritadíssimo, quando eu vejo as pessoas desprezando o estudo e a necessidade do preparo. Então, quero crer que você não é esse tipo de gente. Você vai investir na sua biblioteca. Você vai investir na sua vida cultural. Você precisa ter livros para pesquisar. Então faça um investimento, e eu vou mais adiante, irmão, vou mais além. Não se contente com os livros eletrônicos. Os irmãos sabem que existem alguns aparelhos aí para leitura de livros eletrônicos, os chamados e-books. Mas, irmão, não ceda a isso. Algum tipo de literatura, de livrinhos, a gente lê no e-book porque é coisa que, de repente, é aquela leitura para uma vez só. Mas você precisa investir na sua biblioteca, nas obras de referência, aquelas que você manterá ali, e não é só de enfeite, não. É realmente para poder pesquisar e usar. Você precisa separar tempo para leitura diariamente, pelo menos, meu irmão, 1 hora por dia para ler, fora o tempo de leitura da Bíblia. Ah, pastor, mas quem que tem 1 hora para ler? Eu acho que você tem, eu acho. Vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Você vai para o trabalho de carro ou de ônibus? Você vai de ônibus? Então você tem 1 hora para ler. Pelo menos você fica, no mínimo, hein? Tem gente que fica várias vezes isso, mas no mínimo você fica 20 ou 30 minutos dentro do ônibus, de manhã e de tarde. Então já dá 1 hora. Aí você pensou, agora quero ver, pastor, se deu mal, porque eu vou de carro. Amém, meu irmão, que bênção que você vai de carro. Você já ouviu falar numa coisa chamada audiolivro, audiobook? Pois é, né? Te peguei. Então, ao invés de usar o som do seu carro para ficar escutando música, ou mesmo hinos, ou rádios de notícia para ficar perturbando o seu juízo, compra um audiobook. Compra o audiobook e aí você escuta os livros. Um livro sobre filosofia, um audiobook sobre história, um audiolivro sobre temas clássicos, para você se aculturar. Separe tempo, irmãos, para fazer leituras. Vou dar um conselho para o irmão. É até prosaico, é um negócio assim até muito, muito pessoal, mas estamos aqui para aprender. Pegue o hábito de levar um livro para dentro do banheiro. Quando você for cuidar dos chamados da mãe natureza, você pega o livro lá, irmão, sentado e lê. Lê. 5, 10 minutos, não sei quanto tempo você dedica às atividades de cobrir o pé, como dizia a Bíblia, mas senta lá e lê. Pronto. Terminou de ler, marca a página com a orelhinha, coloca lá do lado. Da próxima vez que você voltar para a caverna de Adulão, você pega o livro de novo, lê um pouco mais. Lê no banheiro, irmão. Qual é o problema? Lê no banheiro, não tem problema nenhum, não. Onde mais você pode ler? Onde vamos arrumar tempo para ler? Faz o seguinte, eu estou dizendo do que eu fiz na minha vida. Já faz 6 anos que lá em casa não tem televisão de sinal aberto e nem televisão por assinatura. 6 anos. Lá em casa não tem Globo, Bandeirantes, SBT, Record. Eu não tenho assinatura da Sky, não tenho assinatura da Claro TV, da Oi TV, da NET, nada, nada, nada. 6 anos sem televisão. Agora tem lá em casa, tem internet, tem YouTube, tem assinatura de streaming de vídeo. E a gente usa quando a gente quer, não é aquilo que me usa, eu uso aquilo, é bem diferente. Então, começa cortando a TV. Mas pastor, que hora o senhor se informa? Lendo. Eu vou na internet, abro o site de notícia e leio. Não fico vendo reportagem da Rede Globo de televisão. Eu leio. E não leio esses sites de notícia mais famosos que têm inclinação à esquerda. Não, irmão, eu leio notícia de verdade.
leio com filtro. Então corta a TV, vai sobrar tempo no seu dia. Para de ficar toda hora no celular. Sabe quanto tempo as pessoas gastam no celular, meu irmão? Às vezes 2 horas por dia só com Facebook. Para! Você produz conteúdo, não consome conteúdo. Então não fica entrando no Facebook para ficar vendo nada, não. Instagram, essa outra rede do inferno aí, esse TikTok. Para com esse negócio, meu irmão. Está na hora de você produzir conteúdo. Então se você cortar a televisão, se você cortar o celular para ser um uso mais racional, vai sobrar tempo no seu dia para você poder ler, além da palavra de Deus, pelo menos mais 1 hora outros livros. Cultivo intelectual. Bom, com isso chegamos ao final da nossa aula. Na aula de número 3, nós vamos continuar a falar a respeito do preparo do pregador, o pregador, e teremos bastante conteúdo sobre isso. E na aula 4 entraremos na preparação de um sermão de maneira mais direta. Até lá, meus irmãos, em nome de Jesus, não se esqueça de assistir essas aulas quantas vezes você precisar. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos veremos na lição de número 3, em nome de Jesus.